Estamos começando mais um programa Panorama. Hoje nós vamos falar de um dos grandes patrimônios do município de Cabo Frio, erguido no início do século passado, que possibilitou grande desenvolvimento em nossa cidade. Vamos conversar com Pedro Sebastiani, nosso entrevistado desta oportunidade, que já está em nossa cidade há muito tempo e que inclusive agora, na próxima semana, será empossado como membro da Academia Cabo-Friense de Letras. Passará na semana que vem a ser um imortal. Ele é filho de um dos empreendedores desse grande monumento que é a Ponte Feliciano Sodré. Pedro, como é que foi essa história contada pelo seu pai para você com relação a essa construção? Realmente, desde pequeno que a gente ouvia falar muita coisa a respeito dessa ponte, porque ela tem alguns fatos curiosos que envolvem a sua construção e o período em que meu pai esteve aqui em Cabo Frio. Eu me orgulho muito da existência dessa ponte, porque isso é uma ligação afetiva pelo laço de pai e filho. Isso aí e hoje... Quando eu vim entrevistar, eu estava imaginando que você fosse neto de um dos empreendedores, daquele que tomou conta, que dirigiu. No entanto, você é filho. Por isso que eu te perguntei, Pedro, você deve ser um dos filhos mais novos Eu sou da nossa família, eu sou o último deles. Mas ele já faleceu, obviamente meu pai e minha mãe já faleceram, e resta minha irmã e eu. Hoje, eu digo com toda a sinceridade que eu adoro morar em Cabo Frio, fugindo daquela complicação que é Rio de Janeiro, aquele tráfego pesado, que hoje, com essas duas pontes, a vida nossa está indiscutivelmente, condição de vida infinitamente melhor. A Ponte Feliciano Sodré, ela é muito importante na história de Cabo Frio. Aliás, Cabo Frio é a história do Brasil. Os grandes acontecimentos históricos, desde 1500, eles ocorreram em Cabo Frio, menos a chegada de Cabral lá em Cabralha, em Porto Seguro. E a Ponte Feliciano Sodré, ela representa muito, porque aqui, no século XIX, século XVIII, a dificuldade que existia da travessia para o outro lado ali do Porto do Carro, onde se fazia todo o transporte de sal e também da parte agrícola. E já era uma reivindicação, já 2 séculos atrás, de que existisse alguma ponte. E tinha sido feita uma ponte de ferro e ela caiu. A história também nos conta que antes da ponte em que seu pai administrou a sua construção, nós tivemos uma ponte mais baixa que veio a ruir quando ela foi sofrer um reparo e trouxeram um macaco hidráulico que levantou de um lado e ela tombou, e os pescadores, os moradores da Gamboa, enfim, Cabo Frio ficou isolado do outro lado, que a única entrada por Cabo Frio era aqui. Bom, falar sobre uma obra importante
que foi fundamental para todo o desenvolvimento de Cabo Frio, é voltar bastante um pouco da história. Eu queria, antes de falar sobre a ponte Feliciano Sodré, ou sobre a duplicação da ponte Feliciano Sodré, falar rapidamente um pouco sobre antes dela, que era a nossa ponte de ferro. Sou de uma família que tem um vínculo político com a cidade há muitos anos. O meu avô foi por 2 vezes presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, e isso antes da década de 30, e naquela época quem se elegia presidente da Câmara, o vereador que se elegia presidente da Câmara, exercia também as funções que hoje são funções do prefeito. Então, na nossa família e em Cabo Frio, a história é que após a queda da Ponte de Ferro, a cidade ficou realmente um caos, porque todo o fluxo era exatamente pelo que hoje nós chamamos Porto do Carro. Não existia essa estrada, esse acesso novo a Cabo Frio, que sai ali na Praia de Siqueira. Esse acesso é muito recente, é da década de 50, final dos anos 50. Então você ficou sem a possibilidade de ir atravessar para o outro lado, tinha que ser de barco, e começou-se então os entendimentos para a construção de uma nova ponte. Imagina você que Cabo Frio, a prefeitura, e naquela época a Câmara Municipal, o recurso orçamentário para fazer uma obra era praticamente zero, né? Principalmente uma obra como uma nova ponte. Então os entendimentos se iniciaram. O meu avô era presidente da Câmara, exercendo as funções de prefeito, iniciou os entendimentos então com o governador, à época chamavam presidente da província, né, o Feliciano Sodré. A gente que reclamava dessa ponte, reclamava porque ela era muito estreita e dava passagem apenas para um veículo. Ocorre que eu me lembrava dos fatos comentados pelo meu pai, quando nós éramos meninos, de que ao ser elaborado o projeto dessa ponte, e seria feito então um contato com o governo do Estado, houve uma certa questão quanto aos custos da ponte. Meu pai achou por bem que não vai haver ponte, já que estão questionando os custos da ponte, então eu vou fazer só metade dessa ponte. Na cabeça dele, que ele comentava com a gente, seria fazer até o vão central e depois parava a ponte. Quando nesse momento o responsável pelo contrato, pela contratação, disse, não, é exatamente o que nós queremos. Vamos fazer metade dessa ponte. Mas afinal, a cidade ganhou a ponte Feliciano Sodré, que era uma ponte que só dava passagem para um veículo, né? Foi a primeira ponte de vão livre da América Latina, é um marco histórico na engenharia nacional. Essa obra foi feita executada pela empresa Christian Nielsen, e se você pudesse verificar em fotos, né, com a ponte antiga, a ponte de ferro, nós vamos verificar que a ponte de ferro tinha uma coluna muito grande no meio do canal do Itajuru, né? Então, não ter mais essa interrupção no canal foi também uma grande vantagem para aquela época os salineiros, que só transportavam o sal produzido nas salinas para o então porto lá de Cabo Frio, através das barcaças. E aí a nossa energia, a energia que movimentava essas barcaças era o vento, através das grandes velas, né? E quando chegava na ponte de ferro, as velas tinham que ser arriadas, porque não havia altura para passar por baixo. Então abaixava-se as velas e a barcaça era movimentada a muque mesmo, né? Na vara e no ombro do barqueiro que atravessava ali. Em termos de engenharia, é um projeto que todos confirmam, é um fato inédito daquela época, porque o vão é um dos maiores vãos existentes nesse tipo de ponte na América do Sul. E serviu e continua servindo como objeto de estudo